tarde a todos. Hoje nós temos mais uma live da série de Educação Psicológica e hoje o nosso tema é a mente. Vou convidar a Adriana Tanese Oliveira. Tudo bem, Adriana? Tudo. Vamos falar da mente hoje, né? Vamos falar da mente. Tem uma frase de Einstein que diz que a mente é como um paraquedas que só funciona se estiver aberta. Pois é. Essa frase, o que ele quer dizer com isso, Adriana? E como essa frase se aplicaria à psicanálise? Então, boa pergunta, porque, em primeiro lugar, Einstein falou isso porque ele mesmo teve que quebrar muitos preconceitos para poder desenvolver o pensamento dele, totalmente original, e criar a teoria da relatividade. Né? Ele tem uma experiência pessoal do que é ter da importância de uma mente aberta. Ele também diz que é mais fácil romper um átomo do que romper um preconceito, por exemplo. Exatamente. Né? Porque então a mente aberta é aquela que sabe romper preconceitos, começando com os próprios. E em psicanálise isso é extremamente importante, porque senão a própria psicanálise continua repetindo fórmulas antigas e dogmas, vira dogmática. E aí ela para de ter uma utilidade pública como pode ter e como tem. Então, quando a gente quer estudar a psique humana, a gente precisa saber reconhecer os nossos próprios preconceitos e abrir mão deles, né? Porque os preconceitos, eles geram apegos, eles são confortáveis, né? Eles são, afetivamente, eles geram um apego. Então, precisa quebrar os preconceitos. Você pode dar um exemplo do que seria um preconceito pessoal que atravanca um processo analítico e um preconceito numa teoria que também fecha aquela teoria, não permitindo que ela evolua? Preconceito na vida, no processo individual da pessoa são muitos, eles ocorrem o tempo todo. São as concepções, por exemplo, preconceito que a família tem que estar sempre unida, preconceito que os pais não podem se separar porque têm filhos, preconceito que a criança é assim porque ela é uma criança ou porque tem essa idade, preconceito porque ele teve uma vida difícil, assim, ou eu tive. O preconceitos religiosos depois nem se fala. Os preconceitos que a gente traz da nossa cultura, da nossa infância, que não permitem que a gente enxergue mais, inclusive de nós mesmos, né? E no que diz respeito à cultura, à teoria, primeiro de todos é o preconceito freudiano, né? Que causou a ruptura com Jung. Freud queria ele tinha pavor desse interesse de Jung e assim e comprovado num dos estudos dele sobre o mundo do simbólico. Freud queria se ater à sexualidade. Ele achava que Jung fosse fazer uma excursão, por assim dizer, em outros territórios para depois voltar a defender a base de toda a psicanálise fundamentada na sexualidade, na sua teoria da sexualidade. Então, a sexualidade como o cerne de tudo. Então, isso impediu um ulterior desenvolvimento. Então, é uma questão, isso aqui é um preconceito. Certo. E aí, no caso, se esse paraquedas estiver aberto, ele consegue alçar outros horizontes, ou consegue chegar em outros lugares. Integrar outras ideias, né? Integrar, porque, por exemplo, Jung, ele abriu mão da teoria da sexualidade no sentido material, né? Mas ele salvou o conceito de libido e o ampliou numa nova direção, que é muito realista, né? Muito realista. A libido não é simplesmente a libido sexual. A sexualidade é um aspecto da libido, mas não é o único, certamente, aspecto. Certo, certo. E o que seria, Adriana, a inteligência, a importância da inteligência para o autoconhecimento?
o caminho de autoconhecimento? Porque a gente fala de inteligência emocional, mas existem diversas inteligências, múltiplas, né? Uhum. E o que, que seria a inteligência cognitiva é diferente da inteligência emocional e qual das duas é mais importante? Como é que isso se dá no processo de autoconhecimento? São simultaneamente importantes, né? As duas são muito importantes. A inteligência cognitiva é essencial, porque a gente precisa saber raciocinar sobre as coisas que a gente vai descobrindo de nós, inclusive sobre os sonhos, né? O raciocínio como tentativa, né? Uma busca por compreensão e não como uma aplicação de fórmulas dadas, né? Isso não seria pensar. Então, a inteligência cognitiva é a capacidade de usar o cérebro sem que as emoções necessariamente, sem que as emoções interfiram. Isso que é. E não é fácil saber reconhecer as emoções. Por isso que aí precisa da inteligência emocional, que a gente na análise desenvolve de uma forma muito mais aprofundada do que o que Goleman tinha visto, porque ele não trabalha nessa direção. A inteligência emocional serve para discernir as nossas emoções, mas para isso a gente precisa ter consciência, né, percebê-las, ter uma presença interna e perceber, portanto, quando as emoções impedem o funcionamento da cabeça. Porque sem cabeça não adianta a gente sentir muita coisa. Tem que saber trabalhar esses conteúdos emocionais com uma capacidade de pensamento. E o pensamento é uma função livre. Ela não tá comprometida com uma ideologia. Puxa, isso não é simples. Como é que tem um exemplo novamente, assim, do que seria, por exemplo, uma situação onde você consegue olhar tanto o aspecto emocional e pensar cognitivamente sobre aquilo que você está sentindo? Bom, quando você está sentindo alguma coisa, por exemplo, com relação a uma situação, a um evento ao qual você vai participar e você tem que saber discernir se é porque você está com medo, por exemplo, de ir, ou se é porque você não está com medo de ir por alguma insegurança tua, ou alguma situação difícil, ou se é porque você não quer, porque não faz sentido para você, né? Pode também ser isso. Agora, se eu tiver o preconceito que eu tenho que ir porque é um evento de família, eu tenho que participar, é um preconceito. Sim. Ou outro preconceito, eu tenho que enfrentar os meus medos, é um preconceito. Tudo que foi decidido antes do momento e que é um preconceito. Ele pode valer em alguns momentos? Pode ter valido na hora em que a gente pensou? Pode. Mas cada situação é diferente, então eu tenho que entender nesse momento qual é. Então tudo vira preconceito se eu aplico as minhas experiências passadas e meus conhecimentos passados a esse momento de forma automática, sem refletir sobre a necessidade real agora, o que precisa agora. Então, até uma coisa que você aprendeu ontem, hoje pode se Pode não, tornar. pode, se não, ou seja, não temos como, sim, não temos como ser robôs. Então, uma coisa pode ser válida um dia e no outro não. Agora, tem coisas que sim, você decide finalmente que você vai, sei lá, se separar. Não vai voltar atrás a cada dia, né? Quer dizer, tem decisões que são tomadas definitivamente. Mas tem outras decisões, outras situações, a gente precisa saber entrar nas situações e compreender o que cada uma delas significa para nós e o que é a melhor resposta dentro do nosso processo de evolução de consciência. Para entender, então, por que a mente, por que exige essa receptividade da mente, né? Como se ela tivesse, ela precisa estar, é como se a gente precisasse desenvolver um estado de abertura para olhar aquilo que é velho, que já existe, aquilo que está surgindo, e poder pensar e sentir sobre ambos, até encontrar aquilo que é. Exatamente. Exatamente, porque eu posso também ter encontrado eu posso também ter encontrado uma solução boa,
mas eu preciso sustentá-la, talvez. Amanhã eu não consiga, eu fico na dúvida, porque eu talvez precise aprender a sustentá-la. Ou acrescentaram novas variantes, enfim. É um trabalho de presença e é um trabalho que exige trabalho. Eu vejo que as pessoas são, né, têm uma tendência preguiçosa de pensar uma coisa, achar que está certo, ah, tá, não preciso mais pensar nisso, já é sempre assim. Não é sempre assim. E será que essa questão de não pensar também faz parte, a gente pode dizer que pode ser cultural também, no sentido de que nós não existe aqui uma cultura do pensamento, ainda mais no caminho de autoconhecimento, de Não, não questionar. existe. De questionar, não. Questionamento não existe. E tem aquilo, estou querendo responder aqui a Victoria, que escreveu sobre uma coisa pode fazer sentido numa vez ou por 10 anos e depois para de fazer sentido. Com certeza. Porque evoluímos, não estamos parados. Porque a gente viveu aquela coisa várias vezes, é que a gente agora precisa ou está pronto para um novo patamar. E sim, a questão do exercício ao pensar livre quer dizer assim, eu não tenho que pensar aquilo que minha mãe quer que eu pense, aquilo que a minha analista quer que eu pense, aquilo que o professor quer que eu pense, os meus amigos, sobretudo, querem que eu pense. Às vezes eu nem percebo, né? Eu tô só, eu tô só direcionando meu pensamento para as coisas, só capto as coisas que vão estar em acordo com os outros. Assim, isso não é pensar livre. Pensar livre é perceber, é poder raciocinar sobre qualquer coisa você perceber. Então, primeiro você percebe a realidade, que é o que dizia Jung, né? As funções psicológicas. Primeiro a sensação, você percebe a realidade pelos sentidos, inclusive a visão. E depois você pensa sobre a realidade. Então, temos que poder percebê-la sem as lentes preconceituosas que nos impedem de ver coisas, porque elas vão nos criar desafios, né? E se esse preconceito é algo que está em você, que você tomou para você, como é que você consegue perceber que ele é um preconceito, que ele veio de outro lugar que não de você? Assim, Não, não é próprio ele seu. vem de você, sim. É aí que está o apego, né? Tem um apego. Então, tem um apego ao preconceito, mas a gente sempre paga o pacto. Porque o preconceito, quando ele se apresenta assim, tem um apego, ele já está caduco e ele tá freando o processo de desenvolvimento. Então, vai ter uma repercussão. E aí você tem que olhar para onde é que você está pegado, onde é que tem a cola que te prende. E por isso a cola é a afetividade. Você está pegado àquela ideia, né? Tá pegado a ideias. Eu vejo quantos casamentos, você tá pegado à ideia do casamento, da família, né? Dizer, eu mesma, quando me separei, a coisa mais difícil foi a ideia de quebrar a família. Porque a família é uma crença, dizer, a família é a família, tem um F maiúsculo, né? Pelo menos para mim tinha. Então tinha que quebrar aquilo, porque não tinha como manter aquilo daquela forma. Isso, entendeu? Isso é o vínculo, é pessoal e ele tá em nós por um afeto, por um compromisso afetivo. Sim, deu para entender, Adriana. E no curso de educação psicológica, como a mente vai ser trabalhada? Como que a gente vai trazer a mente para o campo da psique? Porque são coisas diferentes, certo? Sim, é um aspecto da psique. Então, eu vou falar da mente numa sequência em que antes eu falava das emoções, né? Eu falei das emoções e dos sentimentos. Me pareceu importante falar da mente, porque é o nosso aspecto racional, né? É o racional. E esse racional, ele precisa entender, né, que é a dimensão do cognitivo racional. Acrescentei a questão da inteligência. Primeiro eu falei sobre o que é inteligência, né? Que é importante identificar. As pessoas falam, a pessoa é inteligente, que ele fez pós-doutorado. Não quer dizer. Claro, não é burro, né? Mas assim, a inteligência não é simplesmente saber muitas coisas ou ter títulos.
A inteligência é poder usar o cérebro livremente para captar, para enxergar as relações entre as coisas. Uma pessoa que sabe muitas coisas, mas tem uma racionalidade engessada, ela só vai entender alguma causas e efeitos sempre iguais. Ela não consegue passear pelo mundo das ideias e olhar ideias sobre pontos de vista diferentes. Então, inteligência, eu explico o que é a inteligência, então, cognitiva, e aí a inteligência emocional, que é um conceito que já tem tempo que surgiu, mas que ainda, enfim, não está ainda tão... não faz parte da realidade diária, né, da maior parte das pessoas. E a partir disso, né, como que essa mente se insere num todo que é a nossa psique, porque ela é um aspecto só da psique. Puxa, que importante isso, Adriana. Então, no contexto da educação psicológica, do autoconhecimento, você mostra o quanto a inteligência é fundamental para que você possa se libertar, né? Você precisa usar a inteligência, porque senão você acaba sempre caindo em novos modos de ser que já foram dados, que não são necessariamente aquela roupa que você falou que a gente veste, se sente bem, que é nossa, confortável, e é algo que a gente não aprende, pelo menos antes de conhecer o Instituto, Não. mesmo, Fazer terapia mesmo, boa. mesmo no Não, processo porque senão o que analítico. que as pessoas fazem? Elas fazem autoconhecimento assim, quer dizer, elas lêem um livro, por exemplo, você lê um livro, faz um curso. Aí você associa uma coisa que você viu, ouviu, com você. Aquilo bate, faz sentido, te ajuda a explicar alguma coisa. Mas e depois disso? Então, aí a inteligência entraria, mas aí precisa para elaborar o que aconteceu e ver aquele conceito que você ouviu ou leu, como que ele de fato se desenvolveria dentro da tua situação. Porque ele é um conceito genérico, necessariamente. Ele foi falado ou escrito para muitas pessoas, não é para você. E a vida tua é muito específica, cada um tem uma realidade específica. E você pode ter encontrado uma coisa que é verdadeira, mas você não sabe aplicá-la depois em você. Exatamente. Você vai Precisa trabalhar, repetindo, né? hein? Sem ter aplicado na tua realidade, aí aquilo não vai ter também um efeito Não, não. duradouro. A gente Eu está vejo repetindo que nem papagaio. exatamente, é que eu vejo tantas pessoas que fizeram cursos antes, terapias antes, elas acham que sabem, mas elas estão com os mesmos sintomas, porque elas encheram o racional, a mente com frases, Então, conhecimentos que adquiriram, mas não adquiriram a partir do trabalho braçal dentro de si. Elas só grudaram etiquetas a esse sintoma, a essa situação, esse sentimento, e aí, na verdade, criaram ainda mais defesas contra um trabalho interno verdadeiro, né? Porque elas acham que sabem, e aí fica mais difícil aprofundar e chegar onde tem que chegar. exatamente. E a gente sempre traz a importância desse curso, não só para o processo de cada um, mas como para quem é terapeuta já, né? Então, no caso, se você é um terapeuta e você está com a mente impregnada dessas ideias que você absorveu, você vai, de alguma maneira, reproduzir isso, tentar fazer, pega daqui e joga no outro, né? Como um download, assim. Então, mais uma vez, é interessante reforçar a importância desse curso para aprender a usar as habilidades que a gente já tem para quem trabalha também com autoconhecimento, né? Porque é muito fácil cair nesse lugar de reprodução. Eu acho que eu entendi, nem apliquei ainda em mim, aí eu vou lá e tento aplicar no outro. Né? Então, seria muito, muito importante, assim. Sim, é muito importante porque falta o embasamento teórico de muito dessas terapias, né? Falta um embasamento teórico, então o que se usa é uma salada de coisas aprendidas aqui e lá, mas o embasamento teórico dá uma coerência interna, dá uma estrutura coerente interna, que é essencial, porque senão a gente é um Frankenstein que a gente constrói, né? Peças assim avulsas que cabem nas minhas crenças, inclusive religiosas, espirituais, e vai montando um Frankenstein. E aí esse Frankenstein que é aquilo que a gente vai propor, oferecer para a pessoa que nos procura.
Então, o curso, ele não é um curso profundo, assim, para várias pessoas é um curso que não é um curso de formação, como o de psicanálise, mas é um curso que oferece uma série de conceitos básicos dentro de uma mesma linha de trabalho, com uma fundamentação teórica. Então, eles estão interligados, eles não são peças avulsas, só para dar algum insight, entendeu? É muito mais do que isso. É muito mais. E abre caminhos também para quem depois quer fazer a formação. Você Sim, dá ajuda a entender melhor ajuda a a entender abordagem, claro. de onde partimos, né? Como que pode melhorar, assim, como que pode aumentar o nível de autoconhecimento, o nível de profundidade, né? De quanto mais material tem por trás daquilo, porque aquilo é só realmente a pontinha. E parece que não acaba nunca, né? Não acaba nunca. É Não muito bom acaba nunca. isso. Por isso mesmo é muito bom. Se acabasse, seria um tédio. Seria, é verdade, é verdade. E esse curso, então, ele começa no dia 9 de agosto e vai até o dia 20 de setembro, sempre às terças, às 20 horas de Brasília. É um curso que acontece online, via Zoom. Uhum, isso. Serão 7 encontros, né? A cada encontro um tema é trabalhado, é aprofundado e são todos convidados, as informações estão presentes na bio e as inscrições também. Você acessa o site e lá você tem acesso a toda a programação e pode fazer sua inscrição por lá também. Certamente, é isso aí. É um curso, cada semana é um tema, e também tem espaço para perguntas, né? Caso a pessoa precise de algum esclarecimento, e vai dar uma visão geral de como somos feitos. Então, os temas são. A gente pode repassar os temas, Adriana, só para quem nunca ouviu falar. Primeiro é a psique, A psique, o depois ego, tem o eu, ego e personalidade, emoções e sentimentos, a mente. Depois, semana que vem, a gente vai falar dos sonhos, relacionamentos depois, e individuação. processo de individuação. Ótimo. Então, se alguém tiver alguma pergunta sobre o tema ou sobre o Aqui, curso, semana que vem tem mais. A gente tem vai mais, falar sobre fala dos o sonhos. sonho. Ótimo. Muito obrigada mais uma vez, Obrigada, Adriana, pela aula. Cláudia. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada Obrigada a a todos. todos que estiveram presentes. Tchau. Tchau, tchau.